nesta noite. Olá, meus queridos, graça e paz, boa noite. E como o pastor Alex disse, nós vamos conversar um pouco sobre a política e a igreja. Quais os aspectos. Então, eu espero que os irmãos participem, mandem as suas perguntas, dê o seu like, olhe aí nas páginas e vamos juntos, vai ser muito legal. Que bom, glória a Deus, que bênção. Vamos começar então. Eu quero fazer uma pergunta para os dois amigos que temos aqui nessa mesa de debate. Primeira coisa, para a gente entender, né? O que é política? Na sua visão, pastor Juraci, o que é política? A gente gosta da etimologia da palavra, né? A arte de governar a cidade é política. Que grosso. Isso, e você? Eu já saí da teoria e fico na prática. Política, a arte de convencer, né? A arte de se relacionar. As pessoas, cada um de nós tem um pensamento diferente, uma ideologia, mas a arte de convencer é muito linda. Você poder expor aquilo e através da política você fazer com que aquilo alcance outras pessoas. Então isso é arte de governar, isso é arte de conhecer. Podemos dizer que a política ela está presente não só nas câmeras, não só nas assembleias, não só, né, nos ambientes de governo, no Senado, aonde também estaria a política? A política ela ultrapassa esses limites, né, dessas autoridades civis que vocês verem política em outros ambientes. Se ela é arte de governar, se ela é arte de convencer, será possível? É uma pergunta. Pastor Alex, eu acredito que sim, a política está dentro da nossa casa, começa dentro do nosso lar, dentro da igreja, na rua, na associação, na comunidade. A nossa vida é regida por política. Sim. E dentro de casa eu imagino, porque a gente tem que ter a arte de convencer, né? Principalmente a esposa, né? Tem que ter muito argumento forte, né, para conseguir convencê-las. E você, pastor Juraci, acredita nisso? Em partes, é um terreno espinhoso. Sim. Talvez hoje no debate fosse um antagônico, né? Vai ser muito Eu gostaria bom. que nós consagrarmos a arte de governar, ela busca o equilíbrio, ela busca as melhores decisões em função do plano comum. A arte de convencer, muitas vezes, ela pode ser utilizada por recursos de manipulação, ela pode ser usada por recursos de coerção, para fazer de alguma forma que a mente do outro seja capturada ou a vontade. Ela corre o risco de perder a nobreza nesse princípio só de convencimento. Mas deixa eu contrapor o senhor, pastor Sim. Juraci. Governar também pode ir por esta linha. Com certeza. Governar, a pessoa pode puxar para si, para o grupo que ele quer que seja beneficiado. Então, quando eu falo a arte de convencer e de governar, como o senhor colocou, é pensando naquele que precisa. Então, Né? Não é pensando em grupos políticos, que tem dois segmentos. Não, aí é política partidária. Não, Então vamos pensar está numa longe outra... da política partidária. Então vamos pensar numa outra forma. A arte de liderar. líder é outra coisa ainda, não é política, é uma outra coisa. Olha, Ó, pô, o debate já começou gostoso, hein? esse debate promete. Olha, você não pode sair dessa sala, você não pode sair de frente desse aparelho. E eu quero fazer algo com você aqui, ó. Tá aqui o canal da igreja, a página do Facebook. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, olha, compartilhar. Então, compartilho. E aqui surgem algumas opções: escrever publicações, sala de vídeo, copiar o link, né, e mensagem. Então, eu vou escolher aqui sala de vídeo. Olha, apertei sala de vídeo. Então, nesse momento, eu abri uma outra sala de vídeo, onde mais pessoas estarão assistindo através também da minha página do Facebook. E você pode fazer isso também aí agora, você que está no Facebook, fazendo a mesma coisa, abrindo uma outra sala de vídeo, para que esse vídeo, para que esse debate alcance mais número de pessoas para a glória do Senhor. Amém? Olha, então já começou quente aqui, na definição, hein? Na definição de política, o negócio já esquentou.
E agora, vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para os nossos dois amigos abençoados aqui nesta noite. E essa pergunta também é muito quente. Qual é a pergunta? É essa aqui, olha. Qual é a relação da igreja com a política? Qual é a relação da igreja com a política, pastor Elvis ou pastor Juraci? Um mandando para o outro aqui, eu vou responder então, estou brincando. Eu vou pedir o pastor Juraci para começar essa, por favor. Ele vai falar como pastor e eu vou falar como um político. Sim. A relação da igreja com a política, tá, vamos pensar nisso. Alguém já definiu certa vez que a religião, não a igreja em si, a religião é o sangue que corre na veia, a veia da política. Quando a gente pensa no sentido do que é religião, na etimologia, na natureza lá no início dessa palavra, que é aquilo que te impulsiona para algo de valor, aquilo que te move a fazer algo para o bem comum, ou se religar com um bem maior, com um padrão de excelência maior, isso é a religião. E o intuito da política como arte de governar é para o bem comum, de buscar os benefícios que vão fazer a perpetuação de uma determinada comunidade, uma cidade ou um povo. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. A religião e a política, elas quase que se beijam, elas andam de braços dados, elas caminham juntas nos seus objetivos e ideais mais nobres. Então eu entendo assim. Eu vou acrescentar um pouco. Eu tenho o costume já de falar em muitos lugares que eu já passei, reuniões. Eu digo que a igreja espiritual do Senhor Jesus, ela não precisa de política. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, e ponto final. Mas e a igreja CNPJ? Essa sim, eu acredito que precisa de representatividade. Porque todos os outros segmentos têm representatividade. Então a igreja, instituição, CNPJ, eu tenho vivido e visto que ela, nos nossos dias, ainda mais estão precisando de representatividade. E a gente fica feliz de estar podendo falar isso aqui para muitas pessoas. Então, a representatividade para a igreja, igual o pastor Juraci falou, igreja e religião e política, igreja e política, elas quase se beijam, né? Então, eu fico feliz por ela entender, nos nossos dias, esse tipo de representatividade. Você falou sobre os representantes, né, da igreja dentro da política. Existem as bancadas, né, pastor? Existem as bancadas da bala, ruralista e outras mais. Os médicos, todos os segmentos praticamente têm representações ou representantes, né? Hoje nós temos lá na... Como que funciona essa representação evangélica, podemos dizer assim, cristã, dentro da Câmara? Hoje lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte nós temos um grupo com 28 cristãos. Então, tem o católico, né, os evangélicos, e a gente montou, sim, esse grupo que se chama cristãos. E dentro da Câmara Federal tem, dentro da Assembleia Legislativa tem, e como o senhor disse, pastor Alex, tem muitos segmentos que são representados, ruralista, administração, setor financeiro. Então, a gente também tem que buscar a ter essa representatividade lá dentro. Ok, vamos lá, os nossos abraços. Queremos abraçar aí o Anderson Alves, a Fabiane Martins, o Leozinho Alves, também a Giovana Marques, a Sirlene e o Wendel Jonathan, que está aí nos acompanhando, assistindo esse debate abençoado. Deus abençoe você. Hoje nós temos sorteios, vamos sortear brindes aí, fique ligado, porque até o final você vai ser um contemplado, você pode ser um contemplado no nosso sorteio desta noite, ok? Bênção demais. Vamos conseguir, vamos fazer aqui, vamos prosseguir aqui com as nossas perguntas. Primeiro nós perguntamos o que é política, qual a relação da igreja com a política. Agora uma outra pergunta
para os nossos amigos aqui da mesa qual é a importância do cristão na política. Uma vez que nós sabemos que existem as esferas da sociedade, né? E existe a esfera cultural, da educação, também da política. Qual é a importância que o cristão esteja inserido nesses ambientes, né? Ele pode trazer um benefício para a igreja, um benefício para o cristianismo nesses ambientes, ou muitas das vezes pode ser o contrário, né? Um tiro no pé. Então vamos perguntar aqui para os nossos amigos, né, qual a importância do cristão na política. Pastor Juraci, por favor, vamos lá. Então vamos pensar aqui. A igreja e a política, uma relação conflituosa. Foi falado de representatividade. Nós devemos ter representatividade, alguma coisa assim. Então, quando a gente pensa igreja e política, tem algumas perguntas que a gente deve fazer. A igreja deve impor política? O Estado deve impor religião? Se o Estado não pode impor religião, quem falou que a igreja pode impor política? Que a igreja deve estar inserida na política. Essa é a missão primária da igreja? Nunca foi nem será. Nunca foi e nem será. Quando nós lemos os evangelhos e estudamos a Bíblia, nós não enxergamos o nosso Senhor Jesus tentando derrubar o Império Romano, lutando contra o Império Romano. Nem em momento algum fazendo alusão. Em algum momento ele foi confrontado e ele perguntou: que inscrição é essa na moeda? Do César. Ué, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Interpelado por Pôncio Pilatos, Jesus olhou para ele e falou: olha, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus súditos lutariam por mim. Você é rei? Tu dizes. Nós não enxergamos o nosso Senhor tentando implantar, ou de alguma forma, logo após os discípulos em Roma, fazendo passeatas nas ruas, lutando contra as emendas, as situações, ou pleiteando junto ao Senado romano, que fosse reconhecido uma bancada evangélica lá em Roma, para que os cristãos tivessem representatividade. Antes, pelo contrário, o Senhor falou: olha, questão de cidadania, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu peço que o Senhor os guarde, santifica-os, separa-os. Então, os cristãos foram chamados, e aí as pessoas vão começar a citar Israel, outros textos do Antigo Testamento. Mas quando nós vemos no Antigo Testamento, Deus separa Israel como uma nação e dá para Israel uma terra. Eles tinham que pleitear por ela, lutar por ela. Mas quando nós vamos para os cristãos, nós vemos até o próprio Abraão como uma figura de Cristo, de um cristão que não tinha morada própria, habitava em tendas e tinha uma expectativa de uma cidade celestial, cujo arquiteto e fundador era o próprio Deus. Nós vemos Ló, em contrapartida, indo para Sodoma, querendo habitar em Sodoma e se intrometendo nas questões de Sodoma. Ló assentava na porta da cidade, e os juízes assentavam na porta da cidade, e Ló ficava tentando julgar as ações, até que um dia ele foi confrontado: você é forasteiro entre nós, e agora quer se tornar juiz de todas as causas? Então, quando a gente vê os cristãos se metendo em algumas questões, principalmente quando os cristãos se meteram na política, quando a igreja se tornou algo governamental e o Estado começou a impor religião, nasceu uma igreja basicamente apóstata, uma igreja casada com o Estado, uma igreja que impunha religião. Quem não era cristão, eles perseguiam. Então nós corremos esse risco muito grande, uma vez que os cristãos devem ocupar-se das coisas do céu, das coisas de Deus. E aí eu vou julgar essa bola, que nós vamos ser acusados de muita coisa, não é? De não defender a justiça social e coisa e tal, mas os cristãos devem praticar isso e não ficar defendendo isso politicamente. Olha, pastor Juraci, eu discordo do senhor. Eu acho que cada tempo é um tempo, né? E hoje a igreja dos nossos dias, ela é totalmente diferente daquele tempo. A chamada, mas é um diferente bom? Deixa eu só concluir. A chamada de Abraão, né, Ló, existiu ali especificamente uma o dispensação, propósito de Deus, né?
Então, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que a igreja não pode impor política. Isso eu concordo. Concordo plenamente como o Estado não pode impor religião. Isso eu concordo. Porque o Estado é laico. Ou tolher. O Estado é laico. Exatamente. Então, assim, quando nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, por exemplo, e quando as leis estão lá para nos prejudicar, quem vai nos defender? Aí que está. O Senhor falou, olha, guarda-os no mundo, eles não são do mundo. O próprio Senhor Jesus falou que a nossa passagem por esse mundo não seria algo muito tranquilo. Aflições. Como ovelhas no meio de lobo devoradores, nós deveríamos ser simples como pomba, sagazes como serpentes. E que as leis, as questões desse mundo, nós, como cristãos e a política, nós agindo como sendo a consciência, a nossa luz brilha, independente de nós impormos essas questões. Os cristãos, eles atraíam os holofotes por causa da sua conduta, não por causa das bandeiras que eles levantavam politicamente, porque eles entendiam que eles estavam como forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Eles ansiavam uma pátria que é diferente dessa. Não, e nós ansiamos também por uma pátria no céu. Nós vamos chegar lá, mas é aquilo que eu volto a dizer para o senhor. Os nossos dias são totalmente diferentes. E as coisas só vão afunilar, só vão piorar. Daqui para frente é só piorar. No sentido de bíblico que eu falo, é pegar a palavra de Deus e ler e entender que nós temos que ser assim, pensar, ansiar pelo céu, viver pelo céu. Mas enquanto Deus nos der vida aqui, os propósitos de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Concordo que a graça do Senhor, ela é maior nas nossas vidas, o favor do Senhor sempre vai ser maior, melhor estar com Cristo que estar, concordo com isso tudo. Mas enquanto nós estivermos aqui e Deus tiver um propósito específico na vida de um cristão, que seja na política, que seja no STF, que seja no Senado, que seja na Polícia Civil, que seja como delegado, eu acho que ali ele tem que se dar o melhor para dar exemplo, ser exemplo, praticar o exemplo. Como cristão. Como cristão. Como igreja. Como cristão, nós somos a luz do mundo e devemos viver de acordo com esses princípios. Como cristão, nós influenciamos como o sal da terra. Nós uma somos pequena cristãos, mas porção. também somos cidadãos, né? Temos que pagar imposto, temos que fazer um monte de coisa. Nós somos cristãos, mas também somos cidadãos. Não tem jeito de sair disso. Não tem como sair disso, né? Então eu deixo aqui o meu contraponto, te amando, te amo muito, você sabe disso. Mas isso é um debate. Eu quero justamente provocar essa reflexão. Sim, sim. Eu quero provocar essa reflexão porque esse entendimento de que nós devemos, com base na nossa ética, na nossa visão de mundo, impor política ou criar políticas ou debater as políticas com base nessa questão, nós estaríamos abrindo um precedente para que os outros crédulos, as outras linhas, os outros segmentos religiosos, quando estiverem numa posição de poder, também possam fazer políticas e impor as suas políticas de acordo com as suas convicções religiosas. Em certo ponto isso já existe, né? Hoje existe uma minoria na política que defende uma minoria, né? E que impõe sobre a maioria. E a gente percebe isso, né? Algumas ideologias que são pesadas, né? Então vamos pensar, foi citado Estado laico. Sim. Sim, o que o senhor quer colocar? O Estado é laico. Gente, olha aí, eu vou mandar um abraço aqui para a pastora Rita, que está assistindo, também para o Daulo, o Wagner, Olívia e Fabiane Rabeiro está com a gente, acompanhando esse debate, ok? Olha, está quente, não é? E vai esquentar mais ainda, é um debate. Eu acho que hoje a gente conseguiu realmente fazer um debate aqui, né? Isso é muito bom, porque a gente precisa pensar, o assunto nos leva a pensar. Mas eu quero voltar aqui à pergunta, que nós falamos de qual é a importância
do cristão na política. Qual é a relevância de um cristão? Você citou aí o Velho Testamento, a gente vê José, a gente vê Daniel. É algum exemplo a ser tomado ou não? Considerar esses exemplos ou não considerar esses exemplos, né? Hoje é importante ter cristãos nessa posição, como também na cultura, como também na educação, em outras esferas da sociedade. O que vocês pensam sobre isso? Não como igreja agora, a igreja nesses ambientes, né? Porque não podemos separar a igreja e o governo, a religião e a política, né? Então a igreja e o governo, como falou, o governo não pode impor a religião à igreja, a igreja não pode impor o governo à sociedade. Então como funcionaria isso? Mas a questão do cristão na política, qual a importância? Tá, então vamos pensar, foi citado o caso de Daniel e os seus amigos lá na Babilônia. Eles de forma alguma impuseram as leis. Eles de forma alguma argumentaram com o rei que aquilo era justo ou injusto, que aquilo beneficiava ou depreciava, colocava em risco a vida deles. Antes, pelo contrário, eles estabeleceram o seu padrão, a sua fé, a sua conduta é no Deus vivo, e nela eles permaneceram. Um grupo foi para a cova o Daniel, ele foi lançado lá na cova dos leões. E no momento certo, Deus se manifestou. E não orientado por Daniel ou pelos seus amigos, o rei revogou a lei, por causa do testemunho. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha ardente de fogo 7 vezes mais aquecida. Mas revogou a lei por quê? Não impuseram. Por que ele revogou a lei? Porque eles... tinha um cristão, um homem de Deus, num lugar que podia dar testemunho. E olha a importância dele estar lá. Não fazendo política. Não, ele não testemunhando, servindo. Ele era governador. Ele estava, mas ali foi o testemunho dele. Tudo bem, mas ele estava numa posição política. Ele não impôs, respeitou, foi submisso. E ali prevaleceu a fé dele. E Deus o honrou. Mas por que voltou o decreto? Porque Deus, o rei viu Deus na vida de Daniel. E nossos dias não é diferente. Aí que está. Nos nossos dias não é diferente. Não. Vamos passar para João Batista. João Batista um dia chega em Herodes e repreende Herodes. Sim. E era uma questão pessoal da vida de Herodes, que queria tomar a cunhada como esposa. Não era isso mesmo? E Herodes, ele temia, ele tinha João Batista como um homem santo, um homem de Deus. Então, o testemunho de João Batista era muito forte. E João Batista, então, na vida pessoal de Herodes, não nas leis, não no governo, mas na vida pessoal do rei Herodes, ele conseguia influenciá-lo, de tal maneira que aquilo barrava a conduta promíscua do rei. Então, quando a gente vai para essa questão, eu quero aqui deixar bem claro que é o seguinte: a minha colocação é na mesma colocação, no sentido de que a igreja, às vezes, se organizar para impor politicamente algumas questões. Não é o chamado da igreja. Concordo. Não é a vocação da igreja. Concordo. Ela não foi colocada para isso. Entende? Então, nesse aspecto, o cristão, como sal, ele vai salgar, ele vai ser luz. Quando a gente vê algumas influências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando a gente vê Paulo escrevendo aos cristãos da casa de César, e nessa época o César era o próprio Nero. Então tinha gente da família de Nero, da guarda real, envolvida com o cristianismo, mas você não vê Paulo orientando esses cristãos a se rebelarem contra o governo, a levantarem uma bandeira de cristandade, transformar o Império Romano no Império Cristão, transformar a sociedade na sociedade cristã. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então, nos nossos dias não é diferente, pastor Juraci. Quando vem leis para nos prejudicar, o cidadão, os cristãos, não tem como separar isso. Eu sou cristão, mas eu sou cidadão. Então, quando vem uma lei para nos prejudicar, a importância de estarmos numa posição. Se José não estivesse naquela posição que Deus o colocou,
será que ele tinha trazido a família dele de volta? Será que ele tinha resgatado a família dele de volta? Ali tinha um propósito de Deus. Então eu acredito que na posição que Deus nos coloca, aquele que é vocacionado, tá, pastor Juraci? Vocacionado para o chamado. Eu acredito na posição que Deus o coloca, como já aconteceu conosco aqui na cidade de Belo Horizonte, nós demos cabo da ideologia de gênero. As pessoas queriam fazer banheiro unissex. Um outro grupo na cidade queria fazer banheiro unissex nas escolas. E se não tivesse lá o cidadão, o cristão, para falar, não, essa lei é prejudicial ao cidadão e ao cristão. Então Deus nos coloca em pontos estratégicos, como colocou Daniel, que teve temor. Nós temos temor, eu tenho temor antes de votar. Peço a Deus a direção. E assim Deus vai concluindo o projeto dele. Imaginou se uma lei dessa passa na nossa cidade? Se passa. A falta de representatividade. Teríamos que aceitar a lei e cumprir a lei, porque somos cidadãos. Porque somos cidadãos. Nós temos que cumprir a lei, temos que pagar imposto, temos que atravessar na faixa, não podemos jogar lixo, vamos ser multados. Tá, entendeu? Hoje eu estou aqui justamente para provocar uma polêmica. Por não é? favor, é uma bênção. Eu quero provocar essa polêmica. Olhe para a câmera e fale para Eu eles. quero lá qual que é. provocar essa reflexão hoje. Então, Sim. eu estou dando para o pastor Elvis as ferramentas necessárias para que ele defenda a questão política ou a postura da igreja na política. Tá. O projeto de ideologia de gênero, não concordo com ele em muitos aspectos, eu não concordo com ele. Mas também eu sou contra que um indivíduo, um cidadão, seja perseguido pelas suas escolhas pessoais, em alguns aspectos. A pessoa não pode ser perseguida, negligenciada, discriminada pela sua religião, pela sua cor, pela sua opção. Concordo com o senhor plenamente. A lei, aí nós preocupados que talvez com a caça às bruxas, algo que poderia surgir no sentido de impedir os pais de educar os seus filhos contra algumas situações, talvez nisso nós nos precavemos e tal, aquele negócio todo. Mas como igreja do Senhor, como sal da terra, igreja como luz do mundo, cristão como cristão, o cristianismo não deve ser algo, e a fé não deve ser algo imposto à base de lei. Concordo. Você não concorda? Concordo. À base de decretos políticos, mas é algo que emana de um povo que ama a Deus, serve a Deus, cuja vida é um farol para a sociedade. Diante de um povo desse, dentro de uma sociedade que ama, serve e vive a Deus com uma qualidade de vida, com esse brilho que o Senhor Jesus nos chamou, eu acredito que até tais leis não seriam propostas por causa da influência do sal. O que eu estou questionando aqui talvez é a incapacidade da igreja de salgar, e por isso ela tem que se meter nas questões do Estado, nas questões do mundo, nos negócios dessa vida. A igreja... Eu estou polemizando eu hoje. sei, tá? eu entendi. Eu vou buscar um polemizando. texto bíblico aqui, que a Bíblia diz, vasos de honra e vasos para desonra. Vão ter pessoas, cidadãos, que você vai salgar, e você vai salgar no lugar errado, jogar pérola a porcos, como diz a palavra. Nós vamos jogar pérola a porcos. A Constituição americana, ela tem mais de 200 anos, nunca foi modificada, Sim. baseada na Bíblia. Sim. Na Bíblia. O prefeito da Suíça, não é prefeito da Suíça, é lá na Suíça. Ele João Calvino, que foi, vocês que são mais, ele foi prefeito de uma cidade e pastor. E até hoje... Na Suíça foi Zwinglio, não? Não sei, eu vou até recordar o nome, vocês me perdoem. Eu li isso aqui ontem, anteontem, e não estou me lembrando. Mas quando o Evangelho é colocado, as pessoas levam o Evangelho, vão salgar, e quando tem uma visão mesmo, um propósito, você pode notar que as cidades são muito abençoadas. Você tem razão no que você está falando. Você tem razão. Mas, infelizmente,
O Brasil está atrasado nisso. Tem 500 e poucos anos que um outro segmento religioso comanda o nosso país. E nós estamos despertando agora para isso. Com toda a dificuldade que nós temos. Nós somos perseguidos, eu não tenho medo de falar isso aqui. Não gostam da gente, odeiam a gente. Tudo para a gente é mais difícil. Tudo para nós é mais difícil. Não tenho medo de falar isso aqui. Som. Então, é nesse sentido que eu estou te falando. Eu salgo lá, toda hora estou salgando os outros, estou pregando o evangelho, estou orando pelas pessoas. Gente importante na cidade já foi curadas. E você acha que adiantou? E eu continuo sendo cristão, pastor, lá na onde eu tenho trabalhado, onde Deus me colocou. Wagner Rodrigues, ele manda aqui. Está sem som. Som. Ei. Ok, vamos lá. Aqui o Wagner Rodrigues manda um comentário. Como o pastor Elvis Cortes sempre diz, ser taxado de ladrão 2 vezes, a primeira por ser pastor, a segunda por ser político. Mas eu vejo o contrário, pois sendo um homem de Deus, faz com que ele seja um homem com pensamento bons. Aí lança aqui as perguntas aqui, olha. Os senhores acham outras religiões e crenças podem seguir juntos na política? As outras religiões podem seguir juntos na política? E ele também faz uma outra pergunta. Os senhores acham que os religiosos devem ocupar o legislativo? Como é que é o nome dele? Wagner Rodrigues. Ô Wagner, isso já acontece, as religiões já seguem, muitas religiões já seguem na política. Lá na Câmara tem gente que é do candomblé, do catolicismo, tem ateu, tem pastores, então isso já acontece, é natural. Sim. Olha, vocês podem enviar suas perguntas aí, tá? E os seus comentários também, não deixe de fazer. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, é a hora de esclarecer, ok? Será um prazer poder responder e ler aqui os seus comentários. O Luiz Marcos diz assim, olha, meu amigo de seminário e pastor Alex, olha, Deus abençoe, Luiz Marcos. O problema de todo cristão na política é a questão de se corromper. Quem tem o caráter de Cristo e é chamado à obra não consegue ficar nesse meio. É o comentário. Como é que é o nome que dele? ele faz. Luiz Marcos. Luiz Marcos, Luiz. a corrupção está no trocador de ônibus, que quando rouba 10 centavos. A corrupção está dentro de casa, quando a faxineira rouba 30 centavos. A corrupção está em tudo quanto é lugar. O pecado está diante de nós todos os dias. Você vai escolher ou não, se vai fazer ou não. Então, é isso que eu vivo lá. Existem muitas coisas erradas, mas você que vai escolher participar ou não. Ok, que bênção, gente. É um debate poderoso, como eu falei, e quente também. Vamos seguir aqui com as perguntas. Por muito tempo, a igreja ficou à parte da política. Né? A igreja, por algum tempo, né, no Brasil, não se misturava, era água e óleo. Né? E como vocês enxergam isso? Esse tempo que a igreja ficou, hoje a igreja está mais politizada, a igreja fala mais sobre política, a gente percebe isso nas eleições passadas para presidente. Como que muitos pastores que nunca se pronunciaram a respeito, que nunca fizeram nada, nenhuma divulgação nas mídias sociais, mas que pegaram uma causa aí que foi Bolsonaro, né? Não é mesmo? Outros ao contrário, né? Mas enfim, teve muito engajamento nas campanhas políticas de hoje. Então, como vocês enxergam? No passado não havia tanto, hoje há mais. O que vocês enxergam disso? Posso falar? Pode falar, depois eu falo. Eu louvo a Deus por estou vendo muitas igrejas saírem do anonimato. Eu louvo a Deus que muitas igrejas estão entendendo o que é política. Não é fazer política dentro de igreja. Eu acho que nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, né? Nós vamos falar disso. Mas eu fico feliz por isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quando tem pessoas justas lá, o povo vai se alegrar mesmo. Então, eu fico assim, admirado, porque ainda falta muito, muito. Tem pastor aí que a gente convida para falar do assunto. Não, isso é do diabo. Eu quero dizer para o senhor, para a senhora, que política não é do diabo. O diabo não é dono de nada, de nada. Agora, eu respeito também o pastor que não quer se envolver.
Eu respeito muito, muito. Eu quero até dar um exemplo aqui. O pastor Alex era, como é que fala a palavra? Contra a política, assim, radicalmente. Radicalmente. E a gente foi conversando, e estamos conversando até hoje. Mas já abriu muito o coração. Ele vê hoje a necessidade, por causa do tamanho do ministério, né? Por exemplo, vai fechar uma rua, precisa da política. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Mas eu respeito os pastores que não, não, eu não quero mexer com política. Eu respeito. Tá, então a gente está vendo o seguinte, eu vou voltar numa outra situação. O governo deve excluir a religião? Não, ele não tem autoridade para isso. Mas a fala que está sendo colocada, para nós é mais difícil. Para os cristãos é mais difícil. Vai fechar uma rua, nossa, não consegue. Vai tirar um alvará, não consegue. Vai tentar pegar uma licença, não consegue. Pastor Jaraci, se o senhor não tiver alguém para te ajudar, o senhor não consegue. Vai tentar fazer um evento, nossa, não consegue. A igreja precisa aprovar um projeto para a construção de um templo. Meu Deus, mas é uma dificuldade. Então, o pastor Moisés ficou 5 anos paralisado sem construir. Aí que está. Aí eu vou entrar na outra questão. Então, quer dizer que o Estado coíbe, tem uma ação de coibir a religião. Não é coibir a religião. Não, aí que está. O Estado é laico. Então, nós não deveríamos ter tal dificuldade. Não é coibir. Jesus falou o quê? Não, nesse caso. O mundo vos odeia. Odeia. Aí que está. Aí eu volto àquela outra premissa. O Senhor falou, não vai ser fácil. No mundo vocês terão aflição. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu posso agora fazer uma pergunta? Deixa eu concluir. Não, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então o senhor, como pastor de uma igreja, igreja abençoada, sim. O senhor já precisou de alguém para te ajudar num projeto de lei, de uma construção, de um fechamento de rua? O senhor já tentou ir lá sozinho, resolveu, ou o senhor tentou, precisou de ajuda de alguém? Me responde isso, por favor. Tá, eu já precisei de ajuda. Tá vendo? De alguém. Eu lancei mão da ajuda de alguém. Aí. Só abriu mão? Não, lancei mão. Ah, sim, precisou. Aí não, mas eu estou entrando em uma outra questão que eu quero que o público ouça. Que é coisa real. Se o Estado é laico, o Estado não pode impor essas dificuldades extremas a ponto de nós termos que ter representatividade no governo. Pelos impostos que pagamos, eu falo isso, entende? Pelo imposto que nós pagamos, a nossa política é retrógrada. Aí, não precisava do quebra-mola de eu pedir. Não, isso não é tudo coisa de bem. vereador Aí fazer. é uma questão, mas eu não estou indo contra o seu raciocínio. O que eu estou falando aqui é o seguinte, que é uma realidade, por exemplo, o Estado, a igreja deve impor ao Estado as suas leis? Não. A igreja pode, sim. Não é a igreja, é o cidadão que está dentro da igreja que é cristão. Tá, mas aí agora desassociar o cidadão. O cidadão. Não tem como. Não tem como. Porque, na verdade, o cidadão ele está engajado, embasado ou ancorado. Boa colocação. Tanto é que nós temos agora uma lei, tem uma conversa aí sobre abuso de poder religioso. Por causa disso. Está lá no Altim, está lá no STF. Lá, é um argumento. Quando, em contrapartida, nós vemos, às vezes, o Estado coibindo, permitindo, dificultando a ação da igreja. Aí a gente vai para essa pergunta que o pastor Alex fez. A igreja deve... por que ela ficou apática? Ela ficou longe das questões? Então, nós corremos um risco, vamos tentar refletir. Hoje eu quero trazer essa reflexão. A igreja ficou um tempo apática da política. Ela andou próximo, mas separado. A igreja sempre orou pelo Estado, sempre obedeceu, sempre cumpriu as leis e sempre se dedicou à evangelização do mundo e a demonstrar ao mundo aquilo que é o sobrenatural de Deus para essa terra. A igreja sempre fez boas obras, sempre fez a filantropia, sempre cuidou do órfão. Faz o que o Estado não faz. Viúva. Tá. Nós corremos o risco na politização não é consciência política,
é engajamento ou manipulação política de transformar a igreja numa ONG, numa associação somente, com uma visão somente das questões sociais. Se depender de certos grupos, a igreja vira uma associação. Ela vira uma ONG e ela se dedica única e exclusivamente a questões sociais, perdendo assim a sua visão transcendental. Eu discordo. Discorda? Discordo. Mas por quê? Por que discordo? Porque se amanhã o senhor tem uma ONG, uma associação, o senhor não vai perder a essência do Evangelho, de pregar o Evangelho. A ação social que vai ser feita pela igreja, eu esqueci o nome da igreja do senhor, perdão. Manancial da Graça. Manancial da Graça, pela IBTA, vai ser mais um veículo para se pregar o Evangelho. Então a essência nós nunca vamos perder. Eu acho que assim, que a igreja tem o direito, é legal de ter a ONG, a associação, receber um veículo, receber uma verba para montar projetos sociais. É legal, faça. É mais um meio de se pregar o Evangelho. Mas a essência nós nunca vamos perder. Aí tá. O Estado deve promover o Evangelho? Não é papel do Estado. Não é papel do Estado corroborar com a pregação do Evangelho nesse Não aspecto. é pregação, é a ação social. Ah, tá. Ação social. Eu estou querendo justamente promover esse debate, essa discussão. Porque às vezes nós queremos transferir para o Estado a incumbência de financiar, promover a pregação do Evangelho. Não. Ou as ações que é propriamente da igreja. E às vezes, como igreja, nós gritamos porque somos tolhidos pelo Estado de avançar justamente nessas questões. E aí nós vamos para a questão seguinte: o Estado é laico. O Estado deve promover religião? Não. O Estado deve coibir a religião? Não. O Estado deve proteger a religião? Não. E dar a ela a liberdade para professar-se, para reunir-se, para cultuar. Ele deve garantir essa liberdade? A Constituição nos garante. É constitucional. Só que aí, quando, por exemplo, no caso, a gente quer fazer um evangelismo numa escola. Você quer ir numa escola, fazer um evangelismo. Aí entra as leis. Aí o diretor vira para você e fala assim: não pode, porque o Estado é laico. Olha. Não posso. Não, porque o Estado é laico, eu posso. O que pertence ao Estado, meu som acabou. Som. O que pertence ao Estado, o que é do Estado, ele é laico. Qualquer prédio, qualquer lugar, lá dentro da Câmara, não pode se ter, não pode, acabou. Aí que está. Por o Estado ser laico, é que se o budista quiser, ele pode. Se o ateu quiser, ele pode. Se o cristão quiser, ele pode também, porque o Estado não pode proibir. A escola municipal, você não pode evangelizar lá dentro porque o Estado é laico. Ele não participa de religião. Tá? E por isso ele não pode coibir. Não, ele não participa, ele não pode coibir. Mas ele não podendo coibir, não é que a gente pode pregar em qualquer lugar. Olha aí, gente, eu tô aqui que nem um ventilador aqui, ó. Eu olho para cá, eu olho para lá, eu olho para cá. Tá, quando você vai, por exemplo, em uma escola que não é do Estado, particular, aí você conversa com o diretor: eu queria montar uma sala aqui. É particular. Aí ele fala assim: não, claro que pode, porque o Estado é laico. Não, é particular. Não, o Estado é laico. Não, mas é particular a escola. O Estado é Tudo laico. Bem, o Estado é laico. Não pode coibir. Eu não vou estar Concordo, lá. o Estado é laico, mas a escola é particular. A escola não é do Estado. Tá, mas aí que tá. O Estado é laico. O Estado ser laico, ele não pode coibir e nem promover. Sim. Entende? Do mesmo jeito que eu tá bom, posso o senhor pode chegar hoje lá na Unimed e pregar o Evangelho? Com autorização, sim. Não, com autorização, concordo, beleza. O Estado é laico, a Unimed não é, mas tem que ter autorização da Unimed, tem que ter autorização da escola particular, não é do Estado. Agora, dentro de um órgão do Estado, é laico, não pode. E aí está indo contra aquilo que diz a lei, a própria palavra laico. O Estado não pode coibir
Mas o Estado não pode coibir a pregação, a religião. Mas ele, dentro do que ele tem, ele pode dar ordem. Na sua casa, você pode dar ordem. O Estado dá ordem na casa dele. Tá. A casa é do Estado? Ou é A casa é sua. Ou é uma concessão É particular, que é eu sua. dou Você para o comprou, Estado você por comprou. um período de tempo para que ele administre de acordo com o bem comum. Sabe o que eu fico feliz com o pastor João está falando? Antigamente você não via nenhum evento evangélico na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nenhuma entidade, nenhuma igreja, pelo trabalho social, quer ser homenageado. E hoje, para a glória de Deus, esses trabalhos são reconhecidos na nossa cidade. Isso é de importância. Isso é mostrar o que o Evangelho tem feito na cidade. Isso é mostrar que grandes homens e mulheres de Deus têm feito pela cidade. Tá, essa questão seguinte, quando usa esse jargão ou essa fala, que eu não posso pregar porque o Estado é laico, eu não posso falar porque o Estado é laico, eu não posso... Você não está entendendo, não é isso. Aí que você tá. não pode estar dentro, você não pode chegar lá na prefeitura e começar a pregar o Evangelho lá dentro. Tudo... Não pode. É isso que eu estou falando. O senhor não é proibido de pregar o Evangelho. O senhor não é proibido. Mas o senhor não pode chegar lá na sala do Calil e o governador e pregar o Evangelho. Claro, o Estado é laico. Isso não vai chegar lá. Mas se eu chegar lá para o prefeito, ou lá dentro, pelo via legal, tem uma via legal. Sim, pode. Vocês podem me ceder uma sala, eu quero deixar aberto. Se tiver autorização. Um horário. Eu quero deixar aberto um horário aqui para as pessoas que se quiserem tiver autorização, participar da reunião. Vou dar um estudo bíblico aqui. O Estado não pode falar, você não pode dar o estudo bíblico aqui porque o Estado é laico. Se a prefeitura te der autorização, o senhor pode. Aí que está, o Estado não pode me proibir. Não pode. Então... Aí tem autorização. Mas tem que ter uma autorização para o senhor fazer. Aí é igual tá, hospital. O porque senhor tem que ter uma autorização para entrar. Então, eu não vou entrar lá dentro e fazer um culto gritando lá. Entende? Acabou a água. Eu não vou entrar lá dentro e fazer um culto gritando. Mas Ei. eu tenho, pelas vias legais, o direito de solicitar um espaço, um tempo que fique à disposição. A Bíblia diz que nós temos que estar submissos às autoridades. Eu sei, mas o que eu quero promover com essa minha polêmica aqui é que, uma vez que a gente ouve de parte de muitas pessoas, você não pode falar, aqui não pode isso porque o Estado é laico. Mas o Estado, ele não é religioso, ele não é cristão. Por isso que ele é laico. Mas ele não é ateu e nem agnóstico. Ele não é nada, ele é o Estado. Ele não é nada. E porque ele não é nada, ele não pode coibir. Então, hoje, esse discurso, na maioria das vezes, o Estado é laico, é uma ideia, por exemplo... É uma hipocrisia, né? Isso é uma então, ideia vou fomentar mais. Comunista. Eu vou fomentar mais o seu debate. É laico, mas tem crucifixos para tudo quanto é lado. E aí? Não pode ter, e tem. Quem falou que não pode? Não pode se ter. Por quê? Me fala por quê. Porque o Estado é laico, mas não, tem. Por que não pode? Então, Estado gente, é laico. olha... E se vai ser... O debate está muito bom. É porque ele Nós está ficamos aqui privilegiando... Eu acho que tem que fazer outro. Do Estado, agarramos nesse assunto, mas o assunto é a igreja e a política. Vamos voltar para esse tema. E eu gostaria que você aí mandasse as suas perguntas. E para participar do sorteio, é importante que você tenha pergunta. Quem mandou a pergunta já está participando, já está concorrendo ao nosso sorteio aqui nesta noite. Olha, uma pergunta aqui muito boa, eu quero que vocês respondam para nós, por favor. Qual é o limite para exercer a política dentro da igreja? Existe um limite? Qual é esse limite? Ok? E aqui, por exemplo, aqui a Helena e o Emilson, um casal muito abençoado, eles perguntam também que, olha, qual é a visão de vocês? Alguns pastores pedir voto em momento de pregação. Está dentro do limite, né? Então vocês vão falar e responder essas duas perguntas aí, por favor. Por favor, pastor Júlio. Qual é o limite? Existe um limite? Existe uma fronteira? Existe algo que possa equilibrar? Existe uma fronteira, sim. Primeiramente, qual é a responsabilidade dos governantes? Qual é a função do Estado? Tem que ser definido. Qual é a função da igreja? Os limites vão estar claros. O que o Estado deve fazer? Deve se incumbir? Ele deve se incumbir de punir o mal, incentivar o bem, ele deve promover a justiça social, a justiça, ele deve proteger os mais fracos, ele deve aplicar sanções necessárias para refrear o mal.
com poder de exército, guardar as fronteiras e proteger as fronteiras nacionais, e com poder de polícia, refrear as revoluções internas que possam colocar a vida do cidadão e a estrutura social em colapso. Não é isso mesmo? Está definido os limites. Qual que é a função da igreja? Representar o nosso Senhor, adorá-lo, servi-lo, pregar o Evangelho. Ponto final. Pastor. Eu sou radicalmente contra falar de política no altar de igreja. Essa é a outra pergunta, não é? Não é a mesma, né? Não. Oi? Essa é a outra. Qual o limite? Qual o limite? Então, existe um assim, limite. Aí depois tem a pregação, a pessoa pedir voto na pregação, é correto? o limite já é o limite, é você entender o que pode ser feito ou não para a igreja continuar a ter representatividade dentro da ordem e da decência e dentro da lei. Posso jogar um negócio polêmico aqui? Se der, quanto tempo nós E temos mais? se a igreja excluir, banir do cenário toda a representatividade? É um direito do pastor. Não do pastor, não como igreja. A igreja geral? Geral, Mas isso não senão- vai acontecer, pastor Eu Juraci. sei. Isso não vai É acontecer estratégia. nunca. O pastor Juraci pode banir, mas os outros vão banir não. Vamos mandar falando do abraço aqui, ó. cenário nacional. Vamos mandar abraço para Edneia, para Elma, para o Luiz Marcos. Um abraço, pra Cristiane turma. Silva, para Patrícia, para Verinha Lúcia, para Isabel do Carmo, Deus abençoe. Para o Isaías, olha tanta gente assistindo. Para Lindaura, Deus abençoe. O Morgan Oliveira, Rosenil, Deus abençoe. E Estefane que está assistindo, a Estefane Calorina está nos assistindo. Deus abençoe vocês, que bênção. Olha aí, tá quente aqui, olha. Uma pessoa perguntou aqui, olha, eu sou a favor, ou melhor, quando uma igreja há mais do que um candidato, como deve ser a postura da liderança? Mas está Tem faltando mais? uma pergunta de igreja de política dentro da igreja. Política dentro da igreja. De pregar. É. Pregar, aí. Olha, como podem falar sobre pregador, isso. posso responder? Claro. Como pregador, como pastor, não é aconselhável. Por uma questão ética. O pastor deve, sim, falar sobre política, ensinar sobre política aos seus membros, ao seu rebanho. Que ele faça isso de uma outra forma. Utilizar-se do púlpito como num culto público, que nós recebemos visitantes, muitas pessoas, e que vieram ali para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, serem evangelizadas de alguma maneira, ter um refrigério. Não é sensato, coerente que o pastor se utilize do púlpito como uma plataforma. Mas ensinar, que monte uma classe, um seminário, um estudo, que se escreva um livro e distribua para os seus membros, que se promova uma reflexão para que é de responsabilidade, sim, orientar a cidadania, orientar os seus membros para que eles consigam fazer uma reflexão, discernir o que está acontecendo ao seu redor, porque a igreja tem essa função de ensinar, de ensino. Aí sim. Mas a política de púlpito, a politicagem de púlpito, não. Isso não deve acontecer. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu sou radicalmente contra usar o altar para falar de política. Sou contra. Eu tenho um duplo chamado. Eu sou pastor e estou vereador. E já preguei da igreja dos irmãos que aqui estão. Tem igreja que eu chego e falo, não, nem cita que eu sou vereador. Eu acho que política, como o pastor Juraci falou, tem outros meios de fazê-la. Não precisa de usar altar. Agora, a autoridade que está dentro da igreja. A Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades. Fazer uma oração para uma autoridade no altar, a meu ver, não tem problema nenhum. Mas pedir voto no altar, eu discordo, não concordo, e tem outros meios de fazer política nas nossas igrejas. Daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio dos nossos brindes desta noite, mas aqui tem uma pergunta do Edmilson Luiz da Silva. Edmilson, obrigado por você enviar essa pergunta para nós, ok? Pela sua participação, interação nesse debate. Dentre tantos personagens na Bíblia,
Na opinião de vocês, qual personagem foi o maior exemplo de político dentro da Bíblia? Os pastores são mestres da palavra. José. Sabe por quê? Por quê? Vai lá. Por quê, José? Quase 14 anos preso, ou mais de 14 anos preso, um sonho. Da noite por dia o camarada vira governador, da noite por dia. E foi Deus que capacitou ele. Deus chamou e Deus capacitou. Davi foi ungido, né? Daniel já foi levado, foi escolhido, mas José não, ele foi chamado por Deus. E Deus o capacitou para governar o Egito. Meu Deus, isso é tremendo. Imaginou, o senhor sai da cadeia, vai lá fazer a barba, no mesma hora você vira governador? Olha que loucura. Então, para mim, é José. Para mim foi o Daniel. O Daniel. O José era um baita de um administrador. Ele era um gestor excepcional, um projetista excepcional. Ele recebeu planos extraordinários e conseguiu articular aqueles planos, colocar em prática aqueles planos. José, o governo dele ali não foi um governo basicamente político, mas técnico. Ele cuidou da agricultura, da fazenda, eu acho da que economia, mais político também, porque outras nações vinham negociar. Então é política. Então era política no sentido da negociação. Nessa sentido. parte eu discordo do senhor. Tá. Ele tinha muita política lá também. Tinha, mas você não vê José interferindo nos planos do faraó, ou vice-versa. Ele construiu cidades celeiros, ele mexeu na economia, ele era quase um ministro da economia. José porque governador é não política, né? É política, no sentido política. Então José, na minha opinião, ele era mais um estrategista, ele era um baita de um gestor. E Daniel seria... Daniel, ele era político. Sim. Ele era o influenciador, ele estava na corte, ele estava no Estado, as ações dele eram ações políticas, tanto que no governo dele, eles não acharam nenhuma irregularidade. Mas o posto de Daniel e de José era o mesmo. Era o mesmo, dois mas governadores. com conotações diferentes, com aplicações diferentes. Certo. Agora, gente, o Wagner do Pindorama, ele aqui está requerendo a resposta dele, que eu estava perguntando e vocês me interromperam aqui, ó. Olha, mas o que os senhores acham que os religiosos devem ocupar o legislativo, o executivo, o judiciário, né, ter essas três posições? Três não, tem que, o Senado também, ser promotor, ser delegado, tem que ser tudo. O cristão tem que estudar, tem que galgar lugares altos, como a Bíblia diz. Eu entendi a pergunta dele, entendi, numa outra forma. A minha resposta é não. O pastor Jaci, a água dele está salgada. Hoje eu estou polêmico, a resposta é não. Porque durante uma fase da história, vamos pensar nas formas, vamos pensar a posição do Estado em relação à religião. Vamos pensar aqui, num Estado confessional, é aquele que adota oficialmente uma ou mais religião. Sim. Um Estado confessional. Não é? Vamos pensar aqui, por exemplo, o Reino Unido tem uma religião oficial, não é isso mesmo? E tanto que no parlamento tem um número de cadeira que é reservada para os bispos. Na história, quando nós olhamos, a história serve para nós como referência, teve numa época da história onde o governo religioso se fundiu ao governo estatal. E aí que vai, o Estado laico, ele deve promover a separação entre o Estado e a religião. Basicamente, o Estado laico é isso, ele deve promover, como eu digo, uma separação, que ele não é contra. Aí está, num governo confessional, no caso da Inglaterra, o Reino Unido, não é, a Dinamarca adota o cristianismo luterano como uma religião oficial, como é confessional, o Estado é confessional. Aí quando a gente vai, por exemplo, o Butão, onde é o budismo, não é? É uma religião, o budismo tibetano é religião oficial. A Arábia Saudita, onde o islamismo
é a religião oficial, o Estado é confessional. Israel é confessional. judaísmo. Quando nós vamos para um Estado teocrático, onde, por exemplo, as regras, não é, as decisões políticas e judiciais passam pela religião, num Estado teocrático, é assim, as decisões tanto políticas quanto judiciais passam pela religião. Vamos pensar um pouco. Eu fiz questão de trazer isso aqui, para a gente refletir. Onde o clero tem cargo público. Imediatamente o clero ocupa cargos públicos. Cargos públicos, já são separados para o clero. É a pergunta que ele fez. Se o clero, os religiosos devem ocupar os cargos públicos, nos poderes. Já foi feito isso na história e foi uma tragédia. Não. Já. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o senhor citou, não, participavam de cargos públicos e foi mudado a lei, adorem o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eu volto a falar. Vamos pensar, exemplos de estados teocráticos. O Irã, que adota o islamismo como religião oficial e possui um ayatolá como seu líder supremo. O Vaticano. Mas ele está perguntando, cristãos, pastor Não, nós estamos falando de política e religião. Tá, mas ele está colocando aqui, se cristão pode estar em altos... Aí que está. Mas aí, quando nós defendemos que o cristão é apto para ele estar é um cidadão. lá, ele é um cidadão, se você conversar com o iraniano, ele vai falar... Então não vai poder ter médico cristão, não vai poder ter dentista, religião não vai poder... é outra coisa. Aí vamos pensar, o Vaticano. O Vaticano é um estado onde o Papa é o seu líder. Não é um estado ateu. Eu estou querendo falar que nós estamos falando de política, onde o estado se diz ateu. Vamos pensar. O estado ateu é caracterizado pela proibição e a perseguição a práticas religiosas, símbolos religiosos e pessoas que se dizem religiosas. Por exemplo, nós temos alguns exemplos, a União Soviética, o socialismo, a União Soviética, na época, Cuba, China, a Coreia do Norte e o Camboja, são exemplos onde estados ateus, estados que são considerados ateus. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar. São considerados ateus, então eles têm a função de perseguir, coibir a religião. Quando nós vemos, por exemplo, no Brasil, algumas linhas, algumas questões, com alguns discursos que falam, não, isso aí é a igreja tem que se meter com isso, a igreja tem que ficar longe, não, isso aí é religião. Quando nós vamos, por exemplo, para a academia, para o discurso acadêmico dentro de uma faculdade, quando você lança um argumento que tem base no cristianismo ou na religião, não, isso é um discurso religioso, isso aí não pode discutir não, porque isso é religião. Então, é usado como um cala-boca. Cala-boca. É quando nós olhamos para a nossa nação, que somos mais de 65% de cristãos. Quando nós olhamos para a nossa nação, onde o cristianismo basicamente fundou o Ocidente. Não é isso mesmo? Ele é a base da nossa civilização. E agora, quando nós olhamos, por exemplo, esse discurso, fala, não, você não pode entrar aqui e colocar um grupo, porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas ele não é ateu. Ele não é confessional. Da mesma forma, se o sujeito que o Estado não interfere, não mexe com religião. Mas quando ele proíbe, ele está interferindo. Não. Vamos voltar aqui, pastor Jaci, vamos voltar aqui. Quando ele proíbe, ele volta a pergunta aí, volta a pergunta. Quando ele dificulta, ele está interferindo. Então tá. Quando ele não permite, ele está interferindo. Não seria natural no Brasil, é o tamanho de um continente, né? Tá doido. Nós temos 210 milhões. Isso, o censo de 2010. De habitantes, né? De brasileiros, não é mesmo? 210 milhões. E para um país grande como o Brasil, populoso como o Brasil, não seria natural ter pessoas em vários segmentos e também na política? Nós temos tantos cristãos também, mais, como você falou, 60 e tantos % né, de cristãos no Brasil. Não é natural que os cristãos ocupam os cargos públicos de autoridades, enfim. Eu estou fazendo essa pergunta porque a Adriana Vieira aqui, ela manda uma pergunta, dizendo assim, olha, vocês concordam que quanto mais políticos tementes que defendem a moral e o valor
é melhor para o Brasil? Claro, com certeza. É o temor, não é só do crente, não. Tem muitas pessoas católicas, tem muitos homens que têm temor, que querem ver justiça social, que querem ver o trabalho sendo feito de uma maneira bem feita, como ele deveria ser feito. Não é só o crente, o cristão, não. Tem muitas pessoas que têm temor. A gente vê a seriedade no papel que aquela pessoa desempenha, na posição que Deus a colocou. Eu concordo plenamente com essa... E eu dou um recado para vocês, viu? Ó, vai mesmo, vai para o TJMG, vai para o Tribunal de Contas, vai para o Ministério Público, vai para o Senado, vai para todos os lugares. Ide e pregar o Evangelho. Pronto. Aí que está. E aí é o cristão. E indo, prega o Evangelho. Talvez o nosso discurso está mais baseado em religião do que o cristão. Do que ser cristão. Ser cristão é uma coisa. Religião é outra. Religião, igreja organizada é outra coisa. Concordo plenamente. A igreja tem que se organizar para montar uma bancada evangélica, para poder para poder impor a base de projeto de lei, a sua cosmovisão. Sim. Não. Concordo. Não. Os cristãos devem ser sal, os cristãos devem ser luz. Sal e luz. Vá para o STJ, vai para o STF, vá para as delegacias, vá para onde tiver de ir e seja sal e aonde seja luz. Deus aí o colocou. Que tá. E aí nós vamos para uma outra questão. No caso, o senhor citou que a Constituição foi inspirada a partir do estudo das Escrituras. Americano. Não, surgiu Constituição a partir do estudo das Escrituras. Por quê? Porque é igual, foi citado alguns textos, que eles estão um pouco fora do contexto. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Por quê? Lex, rex. O rei era a lei. Então, o rei era a lei. Se o rei levantasse lá, cismasse lá, tivesse meio, igual o tal do Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha um sonho, não entendia, mandava cortar a cabeça. Cara, ele era a lei, o rei era a lei. Não tinha uma constituição, não tinha algo superior, não tinha algo acima dele. Não tinha algo acima dele. Então, através da observância, a reflexão nas Escrituras, percebeu-se a necessidade de constituir um documento que estivesse acima do representante que foi estabelecido por aquela sociedade, para que ele governasse a partir desses pressupostos, ok? Então, quando a gente vai para muitas questões que estão sendo colocadas aqui, nós estamos sendo colocados como o rei é a lei. Não, mas cada representante tem a Constituição, eles devem governar a partir daquilo ali. Sim. Que foi pré-estabelecido como norte para a vida deles. Mas quando a gente vai, sendo ele cristão, sendo ele budista, sendo ele umbandista, sendo ele muçulmano, ele não governa a partir da religião dele. Ele não governa a partir da ética pessoal dele. Ele governa a partir daquilo que foi estabelecido pela lei maior da sua nação. Olha, gente, tá forte demais, né? Por isso que... Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês, que é uma pergunta assim que vai fechar esse debate, tá? E vocês vão responder para nós aqui que está assistindo e acompanhando esse debate. Mas eu vou fazer aqui o nosso sorteio. Preparem, não saia, porque a pergunta aí vai ser conclusiva aí, vai ser forte a pergunta. Porque eu também quero ver, né, o que eles pensam a respeito disso. Vamos lá, primeira caneca, ó, sorteio de uma caneca da Jô Canecas, que é uma benção, ela que faz essas canecas aqui lindas aqui, ó, com a logomarca, com fotos, com o que você quiser colocar na caneca, ela coloca estampa aí na sua caneca. E quem ganhou a caneca da Jô foi a Isabel do Carmo. Parabéns, Isabel do Carmo, você é vencedora aí e ganhou agora essa caneca. Agora 1 quilo de sorvete Soberbono, né, do nosso amigo Silvio Olívia, que tem o melhor sorvete da região, né? Você tem que experimentar. Se você experimentar, você vira cliente, porque o sorvete é bom demais.
E quem é ganhadora é a Adriana Vieira, merecida Adriana Vieira, mandou muitas perguntas aqui, comentários, está de parabéns e também obrigado por participar. E um corte de cabelo do Cicinho, né? Nosso amigo Cicinho, papelaria do Cicinho, um corte genial, né? Ele que corta o meu cabelo, porque eu tenho bom gosto, né? Tem que ir em lugares bons para ter o cabelo cortado. E quem ganhou foi o Edmilson Luiz Silva, merecido também, Edmilson Luiz. Olha, você foi contemplado aí com um corte de cabelo, ok? Mas a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, porque aí nós vamos ver o pensamento de vocês. O cristão, ele tem que estar à parte da política ou não? Vamos tirar a igreja. O cristão tem que estar à parte da política ou não? Quem quer responder primeiro? Por favor, pastor Juraci. O cristão, à parte da política, sim ou não? Ele não tem como ficar à parte da política, porque ele tem poder de voto, as questões do Estado influenciam a vida dele. Ele deve entrar na política, se envolver na política, desde que ele seja vocacionado, preparado para tal, e desde que ele esteja tão bem embasado e fundamentado, a ponto de se tornar uma representação, porque a queda dele é uma vergonha para a cristandade. Sim. O mau testemunho, o mau comportamento dele deve ser avaliado, porque uma vez que ele, às vezes, levanta uma bandeira, ele deve sim, como um cidadão cristão, que é vocacionado, assim como um engenheiro, um arquiteto, como um médico, ele é vocacionado para aquilo, foi separado para aquilo e preparado para aquilo, como o próprio Daniel, a ponto de ele não transgrediu o mandato do rei, porque quando o pessoal falou, ele está orando, ele invocou lá, ele orou, ele fez orações e ele pediu para outro Deus que não foi, ele foi julgado injustamente. A Bíblia fala que ele não orava, ele abria a janela, se virava para Israel e dava graças. Ele não fez nenhum pedido, ele cumpriu o decreto do rei e foi julgado. Ele não transgrediu o decreto do rei, ele não transgrediu. Ele abria a janela, virava para Jerusalém e dava graças. E dava graças, é o que o texto diz. Mas eles pegaram ele, apresentaram o rei, não teve nem o direito de defesa, julgaram ele na cova. Quando o rei foi, falou, Deus achou inocência em mim, mandou o anjo e fechou a boca dos leões. Então, o Daniel estava ali como um instrumento, um farol poderoso de Deus, mais pelo testemunho pessoal, a capacidade de trabalho, a fidelidade e a sabedoria. Ele estudou 3 anos, ele se preparou em todos os assuntos de Babilônia, foi sabatinado pelo próprio rei, o Nabucodonosor, e ele com os companheiros foi achado 10 vezes mais capaz do que todos os sábios lá da Babilônia. Então, eu acredito que sim, deve se envolver a ponto de se ser vocacionado e se transformar numa pessoa que vai influenciar com a sua presença de acordo com a lei maior, entende? Porque o cristão que está na política, ele não está na política para fazer política para cristãos. Ele está na política para promover a justiça social, o bem comum, para governar em favor da cidade e do Estado, da população, seja ela cristã, muçulmana, entende? O Daulo Nascimento, ele manda aqui um comentário, ele diz, acredito que o político cristão não deve vender interesses da igreja ou da religião. Ele tem que ser um representante do povo que o elegeu. Fora disso é nepotismo. E se o interesse da igreja em algum momento for contrário ao interesse do Estado ou do bem da maioria, mesmo como cristão, ele deve ir contra. Pastor Elvis, o cristão tem que estar à parte da política ou não? Eu não vou me alongar mais, porque o pastor Juraci resumiu muito bem. Eu vou citar o meu caso, vocacionado, chamado, né? Nunca imaginei isso na minha vida. E eu tive um chamado. Então, tudo que o pastor Juraci, a gente tem que estar assim, vendo a vocação, o chamado, e pedir Deus misericórdia.
porque esse assunto que nós estamos discutindo é muito polêmico, mas muito polêmico. E vai continuar sendo polêmico em gerações ainda. Mas o que o pastor Juraci falou, ele resumiu muito bem. Temos que estar assim, juntos, aqueles que são vocacionados e ser representante do povo. Do povo. Não só de igreja, não tem nada disso de igreja. Do cidadão, daqueles que estão na cidade. Exemplo, eu tive 5.000 votos para vereador na última eleição. Eu não sou vereador de 5.000 votos. Eu sou vereador da cidade de Belo Horizonte. Você governa e promove leis justas para a cidade. E atendo aquele que votou em mim e aquele que não votou em mim. Eu não faço essa separação, não. Eu sou vereador da cidade de Belo Horizonte. Mas foi muito bem colocado a palavra do pastor Juraci. Maravilha, gente. Estamos chegando ao final desse debate. Um debate muito abençoado já. Passa rápido, né? Porque o assunto é bom, aí passa rápido. Mas eu quero agradecer aqui os nossos convidados para esse debate. Muito obrigado mesmo. O Elson, conheço há muitos anos. O pastor Juraci também é um grande amigo nosso. E para mim foi um privilégio tê-los com a gente nessa mesa de debate. E eu quero pedir a eles que façam aí considerações finais, né? Falando aí para o nosso povo que está assistindo aí, algo para que eles possam se agarrar nesse tempo. Pastor Juraci me deu a preferência. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Você que ficou aí, você que viu, você que passou, viu um pouquinho, depois você com certeza vai ver novamente. Política é importante nas nossas vidas. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Ela mexe com a nossa história, ela mexe com a nossa vida, ela mexe com a nossa casa, ela mexe com você. Então, eu quero te agradecer. E que Deus a cada dia possa estar abençoando os teus sonhos. E você que é vocacionado, chamado, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer aquilo que Ele já prometeu para você. Um beijo no seu coração. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, pastor Juraci. Espero ter conseguido, né, na minha simplicidade, ter contribuído para esse debate. Estou muito feliz de estar aqui. Ótimo, nós agradecemos, né? Com certeza somou bastante, né? Foi muito esclarecedor. Pastor Juraci, considerações finais, por favor. Olha, meus queridos, eu quero agradecer essa oportunidade. É um assunto que não se esgota. Há milhares de anos ele vem sendo debatido e não se esgota. Mas eu quero parabenizar a igreja por promover esse debate, essa conversa. E eu acredito sim, o cristão tem que estar inserido, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele deve estar inserido em todos os níveis da sociedade, todas as áreas da sociedade, ele como sal, como luz. Algumas considerações eu faço de que nós, como igreja organizada, aí sim nós temos algumas restrições, porque corremos o risco de fazer errar mais do que acertar. Corremos o risco de errar muito mais do que acertar. Eu acredito que deve haver a reflexão política, a participação política, a representatividade, desde que vocacionada, desde que bem preparada, deve haver. Eu acredito sim, eu acredito que nós estamos num grande momento, nunca se falou tanto, nunca se pensou tanto. Eu tive uma experiência, uma época atrás, quando eu fui na Argentina, e fiquei espantado com o que eu vi lá, que a primeira coisa que eles sempre perguntavam duas coisas, isso há muito tempo atrás. Eles perguntavam quem era o melhor, se era Pelé ou Maradona, no futebol, e como é que estava a política no Brasil. Crianças perguntavam sobre a política, então a gente começava a conversar com eles, e eles são politizados. Falavam muito, davam opinião, achei muito interessante, que no Brasil a gente não tinha isso, a gente era completamente alienado, não era a igreja que era alienada da política, não era a igreja, era o cidadão, a sociedade era alienada de política. Não se conversava, as pessoas tinham até um jargão sobre religião e política, não se conversa, e futebol não se conversa, lê do engano, deve se conversar, e hoje nós vemos as crianças conversando a respeito, pessoas que estão bem posicionadas. Uma coisa que nós não devemos ter
é político de estimação, é envolver a igreja em algumas questões. Não é essa a nossa bandeira, mas nós devemos orientar cada cidadão bem posicionado, que na soma dessas partes, a igreja é relevante na sociedade. Maravilha, gente. Deus abençoe o pastor Elvis, Glória Deus abençoe a IBTA, Deus abençoe. Vocês viram que os no políticos. final, né, tudo... Tá todo mundo concordando com todo mundo no final. No começo começou discordando, mas no final todo mundo se alinhou, né? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar assistindo. Esse debate vai continuar no nosso canal, então você vai poder revê-lo, vai poder também aí compartilhar o link com mais pessoas, para que eles também estejam assistindo, né? E aprendendo mais sobre esse tema. Como foi falado aqui, não se esgota em apenas um debate, a gente tem muito a crescer a respeito disso. Quero avisar que amanhã, sábado, nós teremos a rede Upgrade, que é uma bênção de jovens, às 19h30 na IBTA Mineirão. Você não pode perder, esteja lá, você que é jovem, com mais de 5 anos e menos de 120 anos, pode ir para lá adorar ao Senhor. No domingo, nós teremos nossos cultos na IBTA Mineirão, 7 da manhã, 9 e às 18 horas, IBTA do Vale, às 19h30, e também nas outras IBTAs, às 19 horas, cultos para a glória e louvor do nome do Senhor. Está chegando a nossa conferência IBTA 2020, 7 de setembro, um feriado, e você vai poder participar com a gente. Vai ser presencial, mas também online. Nós estaremos recebendo aqui vários homens de Deus com uma palavra tremenda para a sua vida, para que a gente possa crescer mais em Deus. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde.